Maria Cecília Hertal, essas moças tiveram... Nós temos uma fertilização in vitro e uma... parto normal, parto apressadinho. normal. Você tem filho, Daniela? Tenho, 2 meninos. Foi... O primeiro foi cesárea, porque ele estava sentado, Pedro Henrique. O segundo, Luiz Eduardo, eu queria normal. Cheguei a ficar em trabalho de parto bem avançado, dilatação zero, dilatação zero, dilatação zero. Aí, infelizmente, foi outra cesárea. Cesárea. Você, José? Tenho uma filha de cesárea também. Cesárea também. Você tem filhos, né? Eu tenho 2 filhas. Luciana, com 22 anos. Olha. Foi uma tentativa de parto normal frustrada, acabou virando cesariana. E Giovana, que tem 13 anos, que também acabou sendo cesariana. Você vê. É. Você é a rainha do parto Você é a normal. rainha, doida, Débora. né? Mas dizem que é muito legal, né? Ah, eu também é fiz emocionante. cesariana, não sei como é. Eu fiz muito tempo obstetrícia, acho o parto normal uma coisa fantástica, sempre estimulei, tentei da minha primeira filha, sempre estimulei porque é uma experiência única, única. Mas, óbvio, tem que ter condições ideais, porque tem as parideiras, como a senhora Débora aí, né? Mas tem as pessoas que têm dificuldade, como a Daniela, por exemplo, que tentou um parto normal e ficou horas sem ter dilatação. Então, tem que adequar a cada um. Mas o parto normal é uma experiência fantástica. Eu vivenciei isso com as minhas pacientes, com inúmeras pacientes, das quais eu fiz os partos, e aconselho para todo mundo, né? E o que você aconselha na reprodução in vitro? Quando é o caso? Os bebês da fertilização assistida, eles são extremamente valorizados, né? As mulheres que lutaram muito, não sei quanto tempo durou a sua história, Cláudia, mas tem mulheres que têm uma história que dura muito tempo. Então, aquela coisa não se arrisca nada, que faz né? um esforço e tem aquela frustração de não dar certo, não Exatamente. conseguir. Então, a gente sempre, não sei, hoje em dia eu faço muito pouco obstetrícia, né? Estou muito focada na reprodução humana assistida, mas na maioria deles acabam nascendo de cesariana, principalmente quando tem mais de um. Aí a indicação é formal, porque o fato de ter 2 pode atrapalhar no momento do parto, né? Então, é por aí. Eu, na verdade, não passei esse estresse todo, porque foi mesmo uma opção assim, né? Mas mesmo assim, com 40 anos, você, né, fica um pouco naquela expectativa, porque você ouve também tanta história. Tenho muitas amigas que tentaram durante muito tempo. De uma certa forma, eu até me considero uma pessoa com sorte nesse sentido, que eu não cheguei a passar esse estresse todo, né? Mas, mesmo assim, a opção de procurar uma fertilização, isso mesmo é um desejo muito grande, querer ter filho, de otimizar o tempo, então tem essa expectativa grande mesmo, né? Que é uma realidade hoje em dia, né? As mulheres estão priorizando carreira, sim. Não tem jeito, né? A pílula fez 50 anos, até foi comemorado isso aqui, né? É verdade. A pílula trouxe a opção da mulher escolher o momento de engravidar. Antigamente, antes da pílula, o que acontecia? As mulheres tinham relação sexual e engravidavam. Com a pílula, não. Nós descobrimos que podíamos escolher o momento certo da gravidez. E aí começamos a botar um monte de coisa na frente, principalmente o trabalho, né? A mulher começou a contribuir financeiramente com os gastos da casa, com o orçamento doméstico. Ela começou a sentir o gostinho de crescer dentro da profissão, galgar degraus. E aí começou a postergar a gravidez. Aí, quando o relógio biológico bate os 40 anos, às vezes você quer correr atrás, né? E muitas vezes consegue, muitas vezes não consegue. Até que idade? Não fala assim, aquelas pessoas que têm filho com 100 anos, não é isso? Mas até qual idade, também não é a palavra normal, é infeliz. Poderia ser mais comum ou é mais comum? Até que idade uma pessoa pode esperar? Eu não tenho um marco assim, regulatório, né? Mas a 40. gente sabe, 35 anos é um marco dentro da fertilidade. 35 anos começa a diminuir o potencial reprodutivo, ponto. Para aquelas mulheres que são muito férteis, isso não tem tanta importância. Mas tem umas que não são tão férteis assim. E faz diferença se a mulher já teve filho ou não teve? Faz diferença. Faz diferença. A mulher que já engravidou, ela tem uma comprovação daquela fertilidade dela. Em algum momento ela já exerceu isso, então ela tem mais facilidade. Para quem não engravidou... É como se o organismo tivesse uma memória? Ficou mais preparado, entendeu? Você já comprovou que aquele útero recebeu bem o embrião, teve uma boa receptividade. É como se fosse um atestado, né? Olha, ela tem um bom potencial. A mulher que nunca engravidou tem que ter mais receio. E aqui a gente, mais assim, aqui a gente
gosta de focar e falar mais é para essa mulher que está entre 30 e 35 anos, que ela não sabe do potencial reprodutivo dela, ela não sabe a capacidade que ela tem, se vai ser fácil, se não vai. E a gente sabe que 10% das mulheres nessa faixa etária tem o que a gente chama de falência ovariana oculta. Os ovários começam a parar o funcionamento antes do tempo. São as mulheres que acabam desenvolvendo menopausa na faixa de 38, 40 anos. São essas que são perigosas. Que não, com certeza não deve ser o seu caso. Eu assim, tenho histórias, Né? até genético de fertilização. Minha irmã teve um filho com 26, agora um outro com 42. Minha mãe também, mas eu tenho uma amiga que está com menopausa precoce, exatamente beirando os 40 anos. 10% das mulheres de 30 a 35 anos vão entrar em menopausa precoce. E a gente não tem exatamente uma forma de prever isso. Agora, e às vezes elas tentam, elas deixam para 40 anos, como você deixou. É um risco, né? Chegar aos 40 anos, acabou, ela não vai ter a solução para dar. Agora é uma nem pena, a reprodução humana, nem a Mas nem a fertilização. reprodução. Nem a fertilização. Nós dependemos da produção dos ovários das mulheres. Porque ela a já reserva acabou de óvulos, dela. exatamente. A reserva de óvulos dela já chegou. A menopausa significa isso. É o término da reserva ovariana de ócitos. São esses ócitos que dão origem aos embriões e aos bebês. E algumas acabam com essa reserva. A gente nasce com um contingente, né, com uma população de óvulos finita. Para algumas mulheres, essa população vem em maior quantidade, ela herdou geneticamente uma quantidade maior de óvulos e dura até 42, 45 anos. Para outras, com 35 começa a acabar. E aí a gente não sabe exatamente para quem. Estão se desenvolvendo testes genéticos que no futuro, que eu acredito daqui a uns 10, 15 anos, a gente consiga estabelecer exatamente o potencial reprodutivo de algumas mulheres. A gente vai aconselhar, junto com o exame preventivo, para aquelas mulheres que querem postergar, eu quero saber se eu posso engravidar aos 40 anos, até onde eu posso levar isso, adiar esse meu projeto de vida. Aí vão existir testes que vão poder dar essas respostas. Agora, é uma loucura, só um parêntese rápido. A gente menstrua com 12 anos, né? Já pode ter filho com 12, já. E aos 40, 45 está no risco. É uma loucura. Isso fazia sentido antigamente, que as pessoas duravam 30 anos, passavam a vida tendo filho, começava com 14, tinha 10 filhos, com 30 tinha o último e morria com 40. A natureza está um pouco atrasada nesse sentido, porque a gente podia menstruar depois dos 20, não é? Gravidez na maioridade e ter filho até os 45. As adaptações do ser humano, elas são lentas. São lentas, né? Entendeu? A gente é muito mais rápido na nossa mudança de costumes, nos nossos hábitos, do que a natureza para mudar, para se adequar a essas mudanças que a gente tem. Entendeu? Então a gente mudou rapidamente com essa questão. A gente está falando dos anos 60 para cá, a gente mudou, mas o nosso organismo ainda não. Pode ser que mude, mas vai demorar tempo. E a gente tem formas de se adaptar a isso. Uma delas, por exemplo, é o congelamento de ócitos. Congelamento de óvulos. Ócitos é a mesma coisa que óvulos? Mesma coisa. Ócitos ou óvulos. E aí congela-se os óvulos até quando? Você pode congelar por um período indeterminado. Né? Mas lógico que você está prevendo uma época em que você vai utilizar. Você tem que congelar os óvulos. Mas, se você congelar os óvulos e decidir usar com 50 anos, pode? Se você estiver apta para uma gravidez, seu condicionamento físico estiver apto para uma gravidez, mas não tem problema nenhum. O que é o condicionamento físico? É fazer exercício regularmente ou o seu útero não, não é se cuidar. Não, é se cuidar. É se cuidar aparentemente ou internamente? Não, internamente. Entendeu? Então, uma alimentação balanceada. Sim, mas o seu útero não diminui depois da menopausa? Não. O útero se adapta na medida que a gente dê condições. É o ovário que diminui? O ovário que diminui. Entendeu? Então, uma mulher que entra em menopausa com 40 anos, se ela quer engravidar aos 50, ou ela congelou óvulos antes dos 35. Mas digamos que ela tenha congelado. Aí ela pode. Se ela não tem nenhuma comorbidade, que a gente chama, né? Hipertensão arterial, diabetes, alterações graves na tireoide, doenças que possam trazer uma complicação à gravidez. Se ela está bem, a gente conhece uma porção de mulheres na faixa etária. Eu tenho 50 anos. Não tenho hipertensão, não tenho diabetes, poderia engravidar. Estou com adequada ao meu peso, estou com uma boa adequação ao meu peso, então poderia engravidar. Então, se a mulher está bem aos 50 anos, na condição física dela, ela pode engravidar. Isso eu nunca soube. A questão, lógico, existe uma questão em relação ao seu bebê. Então, se você tem uma defasagem muito grande, uma mulher
com uma idade, por exemplo, 60 anos, onde ela já perde a condição de acompanhar o novo, as mudanças, ela ter um bebê é complexo. E a produção de progesterona, assim, aí se coloca Olha, de até fora o essa terceiro questão. mês a gente repõe todos os hormônios para aquela gravidez. A partir do terceiro mês, a placenta produz esses hormônios. Mesmo com 50 anos. Mesmo com 50 Mesmo com anos, a 50 placenta anos. assume o controle da situação, produz os hormônios e leva aquela gravidez adiante. Né? Lógico, tem que ter os outros cuidados, mas a parte hormonal a placenta cuida. Incrível isso, né? Caramba, eu não sabia. Genial. É, incrível. Mas Não, até o genial, terceiro hein? mês a gente repõe esse hormônio mas que aí a mulher o não está organismo produzindo. meio que entende que é para ele produzir de novo, né? Exatamente, a placenta produz. Né? Então, E a criança não corre nenhum risco. não, aí o pré-natal bem cuidado. Sim, estou falando né? com todos os recursos, com todo o Não, caminho não. sendo certinho. Uma mulher sem Uma doenças, mulher que sem tá- problemas de doença, saúde. que está saudável, só está com Exatamente. 50 anos. E está saudável, está bem e tal, né? Aí ela vai, toma os 3 meses, ela desenvolve a placenta produz os hormônios, assume o controle. Ela leva essa gravidez a Até cabo 9 meses. numa boa. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, essa questão de óvulo, que é o mais importante. Então, ter a possibilidade de gestar, a mulher tem aos 50 anos. Ela só não tem mais óvulo em quantidade e qualidade. Por isso que a mulher que resolve postergar a gravidez, por motivos pessoais, o ideal é que ela congele até os 35 anos. Porque aí ela garantiu qualidade àqueles óvulos. Uma vez eu falei isso aqui no seu programa, é como ter um seguro de vida, que você não quer usar. Mas se você não sabe o momento certo que você vai ter filhos, é melhor você guardar óvulos. Se você, nesse meio tempo, encontrar seu príncipe encantado, resolver engravidar, você pode descartar óvulo. Óvulo não é matéria nobre. Agora, se nada disso acontecer e você, aos 45, 47, falando, opa, está no meu momento, eu quero engravidar, você tem o seu seguro, você tem os óvulos guardados aí, eles vão manter a qualidade daquela idade na qual você recolheu e congelou. Interessante. E essa história de que óvulo vai fecundar óvulo, isso é real? Olha, a ciência está Espermas evoluindo em extinção, muito. né? Tem que aproveitar. Porque já ouvi Nós vamos esse papo. descartar os homens. Descartar os homens. As agora. amazonas. Porque só nasce mulher, dizem, né? Óvulo com óvulo, né? A ciência, eu ouvi isso outro dia. Eu adoro esses assuntos, sou super Mas isso é uma coisa interessada muito para o nisso. futuro, né? A gente já está ouvindo falar no genoma sintético, entendeu? Muita coisa está sendo resolvida a nível de laboratório. Não é a nossa realidade. A nossa realidade não, já hoje pensou? é essa. Óvulo fecundar óvulo, Leda. Só mulher no planeta. Eu não vou aguentar, não. Vamos embora. Você vai ter PM generalizada. Generalizada. Meu Deus. Mas isso ainda é o futuro. É bastante distante. Mas é muito ainda. possível. É possível o quê, né? É possível que. o quê? Já não teve uma célula artificial esse fim de semana? Pois é, o genoma Pois é. artificial, na realidade. É possível o quê, né? No futuro. As coisas estão caminhando muito rápido. muito rápido. Uma loucura. Muito rápido. É, ver para crer, esperar para conferir. Vamos ver. Tá certo. Intervalo de novo, voltamos já já. Sem censura no programa da TV Brasil.